só abrir a câmara, pode começar logo. Boa tarde a todos e bem-vindos ao 9º debate ecolocal com o Novo Banco, desta vez na bela cidade de Coimbra. O meu nome é Shriquez Laxmidas, sou diretor adjunto do ECO. Não se assustem com o nome, podem me tratar por Chico, já estou habituado desde o infantário. É um grande prazer estar aqui neste debate, nesta conversa que vamos ter sobre temas importantes, nomeadamente a situação económica da região centro, mas também as oportunidades, os novos desafios, olhar um bocadinho para a frente que se colocam na região neste momento. Isto tudo numa altura em que o contexto, seja ele nacional ou internacional, político ou económico, como é que é dizer, pode ser caracterizado no mínimo como complexo. Não está nada simples em muitos aspectos. Mas felizmente temos aqui um painel de pessoas que conhecem muito bem vários aspectos da região, para nos ajudar a explicar e a navegar estes temas. Passo a apresentar. Começo pela ponta, pelo Luís Ribeiro, administrador do Novo Banco, nosso anfitrião hoje. Depois, Vladimiro Silva, diretor executivo da Ferticentro. Paulo Barradas Rebelo, presidente do Conselho de Administração da farmacêutica Blue Pharma. E aqui, logo à minha esquerda, o João Gabriel Silva, presidente do Instituto Pedro Nunes, muito conceituado aqui em Coimbra. Obrigado por estarem aqui. Temos cerca de 1 hora para este debate. Não quero atrasar muito, até porque há um derby que muita gente quer ver. Portanto, vamos logo, sem perder mais tempo. Vamos começar com o Luís, que nos vai guiar por um estudo, caracterização de estudo feito pelo Gabinete de Estudos Económicos do Novo Banco sobre a região. Luís, força. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde ao Chico. Vai-me permitir com o outro nome, mas já não consigo dizer. E é um prazer recebê-los a todos aqui nestas nossas instalações em Coimbra, neste conceito diferente que nós temos. Antes de começar, gostava de agradecer ao Sr. Professor ter aceito o nosso convite, ao Dr. Vladimir e ao Dr. João Gabriel e ao Dr. Paulo Barradas Rebelo, porque é um prazer e, acima de tudo, o Novo Banco vem para vos ouvir e partilhar aqui aquilo que é a nossa ideia da região. Mais do que um estudo, eu não queria ser tão ambicioso, vou partilhar aqui com vocês um conjunto de indicadores sobre a região centro, mas eu procuro sempre, e depois vai estar disponível também no site do ECO, na região centro, e vou procurar sempre dar os indicadores de Coimbra, que é a cidade onde nós estamos hoje e que é mais interessante. A região centro, como um todo, tem cerca de 14% do PIB de Portugal, mais ou menos 34 mil milhões de euros, e há aqui 3 polos fundamentais: Coimbra, onde nós estamos, Leiria e Aveiro. Infelizmente, por ordem de importância, em termos de peso na atividade económica, para a cidade de Coimbra é inversamente àquela que eu acabei aqui por apresentar. Para nós, e procuramos sempre ter estes debates, e ao nono, como o Chico frisou, apostando e podemos refletir sobre aquilo que para nós é um desempenho económico sustentável. E para um desempenho económico sustentável há 3 pilares que são fundamentais: o capital humano, as pessoas, aquilo que é o investimento e as empresas e depois a produtividade. Pegando nestes três pilares fundamentais e partilhando alguns números de enquadramento àquilo que vai ser a nossa conversa, a mim próprio algo me surpreendeu quando estava a ver os dados do nosso Chief Economist Office. Coimbra é uma cidade mais envelhecida daquilo que é a média nacional. E uma cidade que é vista como uma cidade dos estudantes, eu pensei que teria na sua estrutura etária uma estrutura etária diferente. Tem 27,7% da população tem mais de 65 anos, enquanto a média nacional é 23%. Portanto, já é uma diferença relativamente significativa. E com um agravante adicional é que, para os últimos censos, portanto 21 versus a 2011, há um decréscimo de cerca de 5% da população, mais do dobro daquilo que foi o decréscimo da população no país. E se nós formos ver a população em idade ativa, esse decréscimo ainda é mais significativo. Portanto, desde logo, um dos desafios que a cidade tem é precisamente ter esta capacidade de atrair população, porque é fundamental, quer para o estudo académico, quer para a atividade económica, e depois, naturalmente, população em idade ativa, que é muito importante. Quando nós vamos ver também outros, em termos das empresas, esta cidade, esta região, só a região de Coimbra, tem, enfim, uma base 100, 97% das empresas são micro, 3% são médias e sobram meia dúzia que são grandes. Quando vamos ver as 4 maiores empresas da região, 3 estão ligadas à pasta de papel e a quarta, não por ordem,
é os hospitais da Universidade. O que mostra que há que ter aqui também uma capacidade de diversificação do investimento distinta daquilo que tem sido conseguido até à data. De qualquer forma, em termos económicos, há uns indicadores aqui que mostram algumas tendências importantes. Em termos médios, e a média esconde algumas coisas, como nós sabemos, não é propriamente às vezes o melhor indicador, as empresas de Coimbra comparam bem. Em termos de autonomia financeira, têm em média 46% de autonomia financeira versus 40% no país. No return on equity, portanto, são mais rentáveis, têm 14% de média de return on equity versus 10,6% em Portugal. E também, se virmos depois as empresas que extraem valor, se para isto destruir valor, ser um EBITDA inferior a zero, portanto, não têm capacidade, pelo menos, de ter um EBITDA positivo, o número é significativo. 27% das empresas têm um EBITDA negativo, mas mesmo assim é inferior àquilo que é a média nacional. De qualquer forma, quando nós vamos ver aqui alguns outros indicadores, a região tem um crédito vencido ligeiramente superior à média nacional, 2,4% versus 2%. Hoje estamos em indicadores de crédito vencido bastante baixos, historicamente baixos, o que mostra que temos melhores empresas, mas provavelmente, porque não há essa capacidade de criação de empresas, não obstante o Instituto ser uma referência a nível nacional, eu sou professor com certeza irá falar sobre isso, há que ter esta capacidade de maior criação de empresas e de tecido empresarial, que é fundamental. E, em particular, passando ao ponto do investimento, maiores empresas que apostem também em investigação e desenvolvimento. Coimbra não compara mal, se vimos em porcentagem do PIB, tem cerca de 2,6% do PIB são despesas em investigação e desenvolvimento. Portugal tem só 1,7%. Este é um dos principais problemas que nós temos no país, o fraco investimento em investigação e desenvolvimento. E há que continuar a apostar, porque depois a percentagem de empresas que estão em atividades de elevado valor acrescentado é muito baixa. Portanto, e nós temos que traduzir esta investigação depois em atividades que sejam naturalmente rentáveis e que sejam sustentáveis. Depois a cidade tem alguns indicadores que são fundamentais e que podem potenciar. Se nós vimos um indicador, um compound de sustentabilidade e de qualidade, Coimbra está exatamente igual à média. E compara melhor na qualidade ambiental e na coesão. Onde compara pior com Portugal é na competitividade do tecido empresarial. Portanto, voltamos ao princípio da nossa conversa. Portanto, eu diria que é uma cidade que tem que atrair população, tem que ter capacidade de fixar essa população, e depois provavelmente podemos falar da política de habitação, mas vou deixar isso para outras áreas. Tem que fazer uma maior ligação entre aquilo que é um investimento que é feito no ensino público em particular, é sempre vista como uma cidade dos estudantes, e fazer essa ligação ao mundo empresarial. E se calhar, há bocadinho antes da nossa conversa, falar aqui com o seu professor, temos algumas excelentes empresas originadas no Instituto, das maiores que temos a nível nacional e não só. Temos de transformar isso em mais casos e alargar isso uma base mais alargada de empresas e, naturalmente, atrair investimento. Portanto, sem querer ser demasiado exaustivo, só dando aqui algum conjunto de indicadores a nível da população, a nível das empresas e algumas pistas para aquilo que poderá ser aqui a nossa conversa. Muito obrigado, Luís, por essa excelente introdução à realidade da região. A começar com o princípio. Já tive a oportunidade de ver a apresentação, muito interessante, acho que todos ver depois no site do ECO. Capital humano. Fala-se muito nos problemas da população portuguesa em termos de demografia. O Luís apontou bem que esta região é ainda mais grave a situação. Queria começar pelos dois gestores de empresas aqui, que sentem dificuldades em contratar, reter nesta região, ou estão ok, portanto, são empresas de sucesso, mas olham à volta e como é que vem o mercado de trabalho? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui nesta casa, que já não entrava há mais de 20 anos, agora fazemos tudo por meios telemáticos, não é? E foi o banco que vim aqui para pedir o primeiro empréstimo da minha casa, da minha farmácia, e portanto tenho aqui uma relação muito íntima com esta casa. De maneira que é um gosto estar aqui. Sobre a apresentação e a pergunta que acabou de fazer, de facto isto é altamente negativo, não é? Nós, quando ouvimos estes números, ficamos muito deprimidos. Mas há coisas positivas. E vivemos hoje numa economia que se transformou imenso, que vive uma transformação gigante. E cidades que tenham as universidades que Coimbra tem, têm uma vantagem competitiva muito maior do que terão outras cidades.
E, portanto, a universidade é um fator muito importante e que ajuda a recrutar talento. Portanto, a produzir talento. Portanto, isso é uma vantagem muito importante, não só no IPN, como nas empresas. E se há 20 anos tínhamos uma empresa multinacional aqui em Coimbra, a Bayer, que tinha meia dúzia de licenciados, hoje temos uma empresa que tem quase 500 licenciados. Portanto, isto mostra a transformação que a economia tem vindo a sofrer e que as empresas, hoje temos um tecido industrial completamente diferente e, portanto, é evidente que as necessidades são muito maiores para recrutar, mas ainda se recruta bem em Coimbra. Há muita gente que escolhe a cidade para viver e, portanto, vamos conseguindo suprir as nossas necessidades. Embora é evidente que vai sendo cada vez mais difícil e olhamos para os nossos próprios filhos, não é? Eu quando era filho, se dissesse que ia estudar para fora, o meu pai chamava-me louco. Eu tinha que estudar em Coimbra, não é? Hoje os meus amigos estudaram em Coimbra, a minha geração, e foram trabalhar para fora. Hoje os nossos filhos já vão estudar para fora. Portanto, isto é um sinal um bocadinho preocupante, mas que depende do desenvolvimento futuro. Vivemos num mundo de muita incerteza, não é? Estes indicadores deste deserto demográfico que estávamos aqui a ouvir, é uma questão de escala, não é? Portugal também é o país mais envelhecido da Europa e, portanto, estamos cá e temos futuro e, portanto, é tudo uma questão um bocadinho de escala e tudo depende de nós, de arregaçarmos as mangas e de termos sonho e fazermos o que achamos que deve ser feito. E Coimbra tem muito boas condições para se fazer o que deve ser feito, porque vivemos nessa economia do conhecimento e, portanto, temos uma universidade, temos gente muito qualificada, há que motivá-los e tirar partido dessa realidade. Vladimir, o seu setor, o setor da fertilidade, está em crescimento, bom para si, mas na realidade difícil para muitos, não é? E há muita concorrência. Como é que conseguem atrair e manter o staff qualificado? Em primeiro lugar, muito obrigado também pelo convite. Tal como aqui o caso do Dr. Paulo Barradas, também foi há 21 anos neste banco. Quase gêmeos. Eu sim que quase nos cruzamos. Os primeiros empréstimos para na altura, para o projeto de crescimento da empresa. Eu partilho exatamente a mesma visão. Ou seja, por um lado, apenas com uma pequena nuance, que é quando nós queremos contratar pessoas, digamos, mais em baixo na cadeia alimentar, chamemos assim, ou seja, pessoas recém-licenciadas, que estejam a iniciar a sua carreira. Os concursos, nós neste momento somos um grupo que tem empresas também em Lisboa e no Porto, a qualidade dos candidatos em Coimbra é sempre superior. É bastante fácil contratar pessoas com muito boas qualificações. Por outro lado, se quisermos contratar pessoas já formadas, que entram diretamente para posições de topo, é praticamente impossível. Eu tenho muita dificuldade em conseguir atrair para Coimbra, por exemplo, estrangeiros. Porquê? Porque as pessoas, sei lá, quando estão no Brasil, em Espanha, em Inglaterra, ainda agora, para não ir mais longe, esta manhã estive a fazer uma entrevista com uma pessoa altamente qualificada, que se formou na Universidade de Coimbra, que depois não tinha emprego em Portugal, foi trabalhar para a Inglaterra, subiu bastante na carreira, ocupa uma posição relevante numa boa clínica inglesa, quis tentar contratá-la para cá, só aceita o Porto a Lisboa. E há alguém que se formou em Coimbra, que é de Coimbra. A família dela está cá em Coimbra. Portanto, mas porquê? Porque talvez por estar habituada a viver em Londres, naquele mundo mais cosmopolita, etc. E portanto, acaba por ser com pena, que nós vemos que perdemos essa capacidade de atrair, talvez, as pessoas que estejam numa fase mais avançada da sua carreira. Por outro lado, eu vejo que eu sou um otimista, portanto, e eu acredito plenamente que é possível dar a volta a isto. E eu vejo, por exemplo, lá está, mais uma vez, partindo do meu exemplo pessoal, a concorrência neste momento é forte no setor em que nós trabalhamos, mas nós também, por exemplo, em Coimbra, a nossa empresa tem 80% dos clientes são estrangeiros.
lá está, não temos uma população tão grande na região centro, tivemos que nos virar para o mercado internacional. E nós temos alguma capacidade de atração de estrangeiros, portanto as pessoas confiam em nós. E portanto eu acho que temos capacidade de desenvolver, de criar uma clínica moderna que inova, e por exemplo as clínicas de Lisboa e do Porto, que fazem parte do nosso grupo, beneficiam de tudo o que nós aprendemos em Coimbra e do que estamos a implementar, e várias coisas que fizemos pela primeira vez em Portugal foram feitas aqui em Coimbra, e portanto, ou seja, eu acho que nós temos uma capacidade diferenciação local de fazer boas coisas. Falta-nos, se calhar, enquanto que em Lisboa é muito fácil, por exemplo, conseguir clientes, vai lá, porque a população que servimos é muito maior. Nós aqui temos que lutar para atrair pessoas de estrangeiro e de outros pontos, porque a população local não chega para sustentar a estrutura como nós a temos. João, vamos falar um bocadinho sobre o IPN. O Luís já referiu a importância do IPN, que é, na realidade, uma ligação à Universidade de Coimbra e que promove a investigação e o desenvolvimento tecnológico, incluindo a formação, como estávamos a falar. Conta um bocadinho o desenvolvimento e a importância do IPN. Ouvi uma estatística há pouco, salvo erro, que das 7 grandes tecnológicas portuguesas, 4 nasceram no IPN. Como é que se fez este histórico, como é que se fez este percurso de sucesso e como é que pode avançar no futuro para criar mais empresas dessas? Bom, boa tarde a todos e também obrigado pelo convite. Eu até começaria para ir à sua pergunta. Complementando, sim, claro. Começaria para esta questão demográfica. Coimbra, ao contrário de muitas outras cidades em regressão demográfica, tem um elemento que lhe traz um grande potencial de alteração da situação, que é o facto de todos os anos conseguir atrair para o seu sistema de ensino superior milhares e milhares de gente nova. E isso continua a ser verdade. A percentagem de estrangeiros, é verdade, aumenta, também nos estudantes. Aliás, agora não tenho isso completamente Tem de ser nacional, não é? Sim, mas particularmente em Coimbra. Por exemplo, Coimbra, há 3 anos atrás, quando eu estava envolvido mais nessas matérias, era a Universidade de Coimbra, era a maior universidade brasileira fora do Brasil. Okay. No sentido em que o número de brasileiros, número absoluto, nem sequer estou a falar em números relativos em relação à dimensão da universidade, em números absolutos era claramente o maior local. Aliás, foi de tal forma que a Presidente Dilma Rousseff, que alguns se lembrarão ainda, do ponto de vista da Universidade de Coimbra, uma Presidente má memória, que quando viu a enorme potência que havia por brasileiros qualificados em vir para Coimbra, decidiu fechar a torneira das bolsas do governo brasileiro, o que ao menos nos causou alguma perturbação, porque achava que não deviam vir, não era particularmente para Portugal, mas em Coimbra muito em particular, porque nós na estatística dos destinos dos estudantes brasileiros aparecíamos à frente de Harvard, de Berkeley e so on. O que não deixa de ser interessante. Portanto, onde eu quero chegar basicamente é que Coimbra continua a ter uma grande capacidade de atração de gente nova. O problema está em que, obviamente, muitos dos que vêm para a universidade, aliás, para terem noção, nem todos terão, portanto, Coimbra, como sabem, a cidade em si tem à volta de 100 mil habitantes e nós temos à volta de 40 mil estudantes de ensino superior. Aliás, alguns dos números que mencionou mostram, de facto, uma população envelhecida, simplesmente porque a população que é tida em conta é a população residente e os estudantes não são residentes, estão a maior parte deles deslocados, porque se tivessem tido em conta, obviamente que os números seriam diferentes. Mas isso não quer dizer que as estatísticas, não sejam relevantes. São relevantes e mostram, essencialmente, que, de facto, nós temos dificuldades na fixação das pessoas. Dos 40 mil estudantes do ensino superior, há uma porcentagem que eu não sei quantificar, mas que é elevada, é significativa, de pessoas que ficariam em Coimbra, que não são de cá, que ficariam cá, se tivessem um emprego em condições. E, portanto, o problema que nós temos aqui não é um problema, felizmente, para Coimbra, não é um problema de falta de gente interessada em morar cá, e gente em atividade, portanto, em idade ativa, é um problema de emprego em condições. De oferta de emprego. De oferta de emprego. O Instituto Pedro Nunes tenta e trabalha, eu acho que é manifesto com alguma eficácia, de facto, também como o Luís Ribeiro mencionou, não tem escala suficiente para alterar só por si a situação, mas apesar de tudo, de facto, das 7 maiores empresas de produção de software em Portugal,
4 são de origem direta no Instituto Pedro Nunes, o que, para uma cidade pequenina como Coimbra, com esses indicadores que foram mencionados, não está mal. Parabéns. Não está mal, não é? Agora, de facto, precisamos de mais escala. É claro que, porque é que isto está assim? Bom, eu, há bocado também dizia isso, eu acho que a origem assim mais antiga, e perdoem-me se vou um bocado mais longe do que devia, e não me estou a desculpar com isso, chama-se António de Oliveira Salazar, que tinha uma grande, enfim, um grande medo de que se juntassem estudantes com operários e, portanto, sempre teve uma atitude super restritiva em relação ao desenvolvimento e à fixação de empresas na zona de Coimbra. Naturalmente, ele já se foi embora há muito tempo, felizmente, mas, infelizmente, muitas das cabeças daqui da cidade mantiveram uma ideia de que Coimbra é uma cidade de serviços e que essa era a sua missão. Não percebendo que serviço, e principalmente serviço apenas do Estado, não são perspectiva para nada, porque são uma parte da sociedade, ela desequilibra. E, portanto, o desafio que Coimbra tem é ver-se livre dessas teias de aranha, e até há muito pouco tempo a gestão autárquica estava muito alinhada e afirmava, quase com orgulho, de que Coimbra era uma cidade de serviços, como se isso, e eu repito, essencialmente serviços do Estado, porque tudo quanto era privado era de desconfiar, o público é que é bom, há muito quem diga essas coisas, como todos sabem, não é? E, portanto, felizmente, nas últimas eleições autárquicas, e, enfim, muitos dos que aqui estão aqui de Coimbra sabem que eu sou enviesado nessa matéria, mas não enviesado, mas muito consciente do que estou a dizer. Felizmente, houve uma alteração da gestão autárquica recente e os resultados já se estão a ver. Há um número significativo de empresas que vêm precisamente à procura do talento de que Coimbra dispõe. E, portanto, eu espero que se mantenha e que se intensifique este caminho de criar emprego qualificado em Coimbra. Enfim, a primeira a chegar desta nova leva foi a Airbus GBS, portanto, que já está a empregar umas centenas de pessoas, não sei exatamente quantas é que serão neste momento, e outras que, entretanto, foram chegando também, várias empresas multinacionais, todas à procura do talento. E, portanto, o potencial existe aqui. O Instituto Pedro Nunes dá a sua contribuição porque, eu diria, por duas razões principais. Uma, porque nós ainda há pouco tempo tivemos a fazer ali uma estatística e verificámos que as empresas de origem EPN são responsáveis pela criação de à volta de 7 mil postos de trabalho. Não são todos em Coimbra, mas a larga maioria são em Coimbra. Qualificados, e que o salário médio, porque isto também é um aspecto muito importante, o salário médio pago pelas empresas IPN é quase 3 vezes superior ao salário médio nacional. Normalmente as médias não dizem tudo, mas dizem muita coisa. Alguma coisa dizem. E porque não se trata só de ter emprego, trata-se de ter emprego com vencimento suficiente para a distância para a Europa não ser tão violenta que as pessoas qualificadas põem-se a andar. E, portanto, espero que nós daqui a algum tempo tenhamos condições para que na cabeça das pessoas, a começar por aqueles que vivem em Coimbra, se perceba que Coimbra pode ser uma cidade de futuro, porque aquilo que leva, essencialmente, os jovens, por exemplo, a quererem estudar para o outro lado, não é porque, no fundo, eles acham que, bom, para já querem conhecer o mundo, o que é super legítimo e louvável, até diria, mas também porque têm aquela sensação de que Coimbra está parada e não tem futuro. Que não mexe, não é? As pessoas precisam de sentir, e precisam de haver bases para isso, de que há futuro. Eu estou absolutamente convencido que há futuro, e estamos a trabalhar ativamente para isso. Precisamos de fazer aquilo que se faz no IPN em maior escala. E criar essas empresas, não é? Temos aqui 2 casos de sucesso. Eu gostaria que nos ajudassem a explicar como é que está nesta região centro, influenciou o sucesso, a parte do talento, já falamos bastante sobre o talento, outros fatores, localização, o ambiente da cidade. Como é que isso influenciou o sucesso das vossas empresas? O sucesso da minha empresa em particular foi muito influenciada pelo talento e pela localização. Não é? Nós temos os olhos postos no mundo, exportamos para todo o mundo, portanto o local onde estamos é decisivo, que é o local onde permite fazer uma boa empresa com capacidade de exportar e de se desenvolver lá fora. E para isso contribuiu o talento que temos aqui, as pessoas, e contribuiu a dimensão da cidade, a facilidade de comunicação entre todos, a facilidade de mobilizar as pessoas, de motivar as pessoas, e portanto isso foi um fator que é decisivo.
em todas as terras, no fundo, e depois há o fator humano, pessoal, como em Campo Maior fez-se uma das maiores empresas portuguesas, não é, de café. Como é que é possível, numa terrinha, no Alentejo, criar uma empresa destas? Aqui em Campo de Besteiros temos uma das maiores exportadoras, que era a Labesfal, agora Fresenius, de medicamentos, aqui também na província. Portanto, isto é muito a vontade de fazer e o não nos perdermos tempo com estas estatísticas e com estes números, porque ficamos só deprimidos ao ouvi-los. Congelados. E, portanto, não podemos fazer nada por isso. Portanto, o que podemos fazer é o que está ao nosso alcance, à nossa volta, o pequenino, e se todos fizermos um bocadinho, construímos uma cidade melhor e um Portugal melhor e um mundo melhor. E, portanto, é para isso que cá estamos nestes poucos dias, nestes poucos tempos que andamos ao cimo da terra, não é? É a obrigação de fazer um mundo melhor do que nos deixaram e pensar no que está à nossa volta e não nestas macro tendências, porque isso só nos leva a deprimir, não é? No nosso caso foi mais ou menos a mesma coisa. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver com características das pessoas que estavam a trabalhar, com termos tido a capacidade de criar um ambiente positivo para a evolução, para o conhecimento. Não temos medo de experimentar coisas novas. Nós acabámos por introduzir em Portugal várias técnicas que começavam a aparecer lá fora. Muitas introduzimos e falharam, e portanto dessas não reza a história, mas acho que tivemos essa capacidade de ousar e ao mesmo tempo de tentar de conseguir crescer a equipa com pessoas talentosas, com potencial e tudo isso. Acho essencialmente que neste mundo global em que vivemos, é um bocado também, pegando aqui nas palavras do Dr. Paulo, a localização já não é assim tão importante, obviamente para quem presta serviços diretamente, como aliás é o nosso caso, tem algum peso. Mas apesar de tudo, por exemplo, no caso concreto da fertilidade, as pessoas que querem engravidar andam às vezes anos a tentar e, portanto, vão onde for preciso para conseguir concretizar esse objetivo. E, portanto, se conseguimos criar um espaço onde elas sabem que vão ter as melhores tecnologias aplicadas de uma forma honesta, transparente, portanto, em linha com o que melhor se faz a nível mundial, portanto, elas vêm cá. E a outra coisa que é importante nós fazermos, nós temos capacidade, é de não nos contentarmos com pouco, ou seja, tentarmos sempre ir um bocadinho ou seja, usar os grandes como referência e não nos resignarmos a esta situação de, ok, estamos numa cidade média de um país pequeno, não vamos ousar. Pronto, eu acho que aqui, e isso, há vários setores cá em Coimbra que já demonstraram, e aqui eu se calhar até estou a mais neste palanque, mas é isso. Eu acho que é por aí que as empresas de Coimbra se vão safar. Luís, há cerca de 20 anos temos aqui estes dois jovens bater a porta aqui a pedir ajuda, financiamento para as empresas. Neste momento, como é que a banca, nomeadamente o Novo Banco, vê o potencial desta região? Para onde é que tem dirigido o financiamento? Em que setores, em que tipo de empresas? Só dois comentários. O primeiro, o enquadramento é o que é. Eu acho que estava aqui a ajudar o Vladimir com a idade populacional ser envelhecida, portanto acho que podem recorrer aos serviços de fertilidade e talvez com a música do André Sardé nós possamos começar a resolver aqui o tema da fertilidade na região de Coimbra. Agora, eu acho que antes de passar à pergunta, eu acho que Coimbra tem fatores que eu acho que pode potenciar como mais nenhuma região do país. Está a menos de 1 hora do Porto e a menos de 2 horas de Lisboa. Portanto, fala-se muito dos aeroportos, quer dizer, temos um aeroporto a menos de 1 hora. Eu não sei se essa pessoa trabalhar nos Estados Unidos, de casa ao aeroporto não demora mais do que demora daqui ao aeroporto do Porto, só para não falar no de Lisboa. Depois tem duas coisas que são fundamentais. Tem dos melhores hospitais. E uma das coisas que as pessoas mais valorizam para se fixar é precisamente o acesso a serviços de saúde. E tem das melhores universidades, que é a segunda coisa mais valorizada para fixar. Portanto, em termos de condições endógenas, a cidade de Coimbra tem condições ímpares no país. E somos um país extraordinariamente pequeno. Portanto, entrar aqui é o mesmo dizer que se está na praia. Portanto, que a distância daqui à praia é muito inferior a 99% do território mundial. Portanto, e é esses fatores que se têm que potenciar. E concordo perfeitamente com o seu professor, que tem que se conseguir depois capitalizar esses fatores e fixar a população, naturalmente, em funções de valor acrescentado. A missão do Novo Banco é ajudar
acompanhando aquilo que são as famílias e as empresas ao longo da sua vida. Que, aliás, nós definimos a nossa missão há relativamente pouco tempo e fico muito contente de podermos ter ajudado. Há 2 exemplos aqui na região de Coimbra que, passado 21 anos, continuam connosco e são exemplos de grande sucesso. Nós olhamos para a zona com otimismo, portanto, precisamente por estes fatores de diferenciação que eu estava a falar. Como eu disse, são empresas que, em média, voltando aqui às médias, são mais rentáveis, estão melhor capitalizadas, portanto, e são mais saudáveis. E nós olhamos para esta região com esse otimismo. Naturalmente, também procuramos hoje estar em investimentos que permitam ter uma lógica de sustentabilidade e transformação daquilo que é a atividade económica em Portugal. Quando eu digo sustentabilidade, não é só verde, é sustentabilidade no desempenho das próprias empresas, na inovação, na transição energética, que é um desafio enorme que as empresas hoje vão ter, na transição tecnológica e depois isso vai permitir ter naturalmente empresas que estejam preparadas para aquilo que é o futuro da economia nacional, uma economia que se quer aberta, independentemente de todos os desafios. Nós temos aumentado o nosso crédito e as empresas hoje têm acesso ao crédito. O custo financeiro, se forem ver no estudo, nas empresas em Coimbra, neste momento é igual à média nacional, no passado era superior, já não é verdade. E isso também é fruto do track record positivo que essas empresas têm conseguido. As áreas que mais investimento têm feito é o imobiliário e a agricultura, em percentagem, porque é uma coisa engraçada, portanto é um contrassenso daquilo que nós aqui estamos a dizer, mas mais uma vez é o que dizem os números. Como eu disse, também há mais investimento em investigações de desenvolvimento. Portanto, o crédito na região está a reduzir, se nós compararmos, mais do que está a reduzir, o que pode levar nesta fase talvez a enfim, temos aqui 2 empresários que poderão partilhar connosco, algum adiado de alguns investimentos. O PRR aqui são cerca de 500 milhões de euros, 21% já está desembolsado, portanto ainda falta desembolsar os outros 80%, mais ou menos na média nacional também, não é muito diferente. E acho que há fundamentalmente agora aproveitar esta onda de investimento que é necessário fazer para ajudar a cidade e a região a ter as bases para poder crescer. Portanto, nós olhamos para a região com otimismo por estes indicadores fortes nas empresas que cá estão. Portanto, eu não diria que é um termo de qualidade, provavelmente é um tema de escala, como dizíamos há bocadinho, que é conseguir que isto crie depois também um ecossistema que permita às empresas a crescer como um todo. A minha pergunta é como é que se vai fazer isso, não é? Portanto, falamos há pouco de muitos jovens ou muitos que saem da faculdade e veem essa região centro e Coimbra como não uma cidade de futuro, mas há outras no país que estão com essa caracterização. Braga, por exemplo, muito sucesso no campo da inovação, os universidades em Lisboa também estão a investir muito nisso, além da técnica nova, etc. Como é que faz isto? É com clusters, é com associações, é com mais apoios públicos? Como é que se dá esse passo? Não sei se é uma receita mágica. Não, eu não tenho receita mágica. Mas aquilo que nós tentamos fazer, por exemplo, no Instituto Pedro Nunes, e eu penso que é algo que é transversal à sociedade e à cidade, nós, por exemplo, nunca achei nenhuma graça à definição de clusters, pela simples razão de que os mecanismos deixe-me frasear assim, se calhar de uma forma mais simpática, mas todas as tentativas de planeamento centralizado não correram particularmente bem. E, portanto, acho que aquilo que nós devemos fazer é criar condições para para as pessoas que têm iniciativa, terem condições para as desenvolver, seja em que área for. Quando o Instituto Pedro Nunes se iniciou, não houve nenhuma decisão, nós vamos focar no software. Então, foi quem apareceu com vontade, com capacidade, com conhecimento, com inovação para lá chegar. Não é? O segundo cluster, portanto, o cluster do software é o principal e coisas associadas. O segundo cluster é da saúde. Mas, por exemplo, ainda agora, uma empresa lá do IPN ganhou um concurso para fazer a manutenção preditiva de à volta de metade da frota de autocarros de transportes públicos em Singapura. Fantástico, quer dizer, quem é que ia dizer que nós íamos trabalhar em alguma coisa que tinha a ver com manutenção preditiva de autocarros? Não sabe nada, enfim, quer dizer, não sabe lá. O que interessa é que a gente crie condições e, portanto, a minha preocupação principal, aquilo que eu acho que é decisivo, é, em primeiro lugar, e não quero apontar para fora, embora há muita coisa que a gente pode dizer para fora, mas, em primeiro lugar, conseguir que a maioria, nunca são todos, mas a maioria dos habitantes da cidade e do concelho percebam que Coimbra, e desculpem voltar ao mesmo tema,
não é uma cidade de serviços. É uma cidade que tem que ser diversificada, tem que ter indústria, tem que ter muita exportação, tem que ter, obviamente, inovação, mas tem que ter basicamente as áreas todas. Portanto, e não pensar que não, nós estamos especializados em ter serviços do Estado. Um excelente hospital, é verdade, mas o hospital tem que ter uma população para servir. Senão, aos poucos e poucos, transforma-se numa coisa local. Não é? De maneira que essa é a primeira questão, é identificar, para mim é a questão principal, identificar e resolver os obstáculos que levam a que as pessoas com a iniciativa não as consigam concretizar aqui. E, voltando à questão dos jovens, aqui, dos filhos do Paulo, por exemplo, que tiveram uma ideia de ir para outro sítio estudar, na boa, não é? Foram conhecer mundo, mas também há muita gente que, sendo de outros sítios, vem conhecer mundo para Coimbra, não é? E, portanto, o que é preciso é que, estando aqui, e essa parte, felizmente, a capacidade de atração mantém-se intacta e incólume, pelo contrário, tem vindo a aumentar, e nós precisamos, de facto, que as pessoas tenham condições para fazer coisas novas aqui, não é? E, portanto, novas, inventivas e tudo mais. E, aliás, já agora, mesmo em termos da capacidade de inovação, há um dado que é muito importante, porque a Universidade de Coimbra foi, no quadro comunitário anterior, e está a ser neste quadro comunitário, a Universidade Portuguesa que, aliás, a instituição portuguesa, qualquer que seja a sua natureza, que mais dinheiro para investigação científica está a conseguir buscar à Comissão Europeia. Portanto, não estou a falar dos fundos locais, não é? Porque muitos dos nossos colegas de Lisboa dizem vocês têm fundos, mas só isso é uma conversa muito comprida. Vocês têm fundos e nós não temos, pobrezinhos, eu tenho uma pena do pessoal que fica em Lisboa, desgraçado. Não sempre a queixar nessa matéria, mas o que é verdade é que no sítio onde a competição é plena, portanto, que é os fundos diretamente administrados pela Comissão Europeia, a instituição portuguesa que tem conseguido ir lá buscar mais dinheiro é a Universidade de Coimbra. Surprise! De maneira que nós temos condições perfeitas para criando isto um espaço amigável, disponível para quem tem iniciativa, as tais pessoas, não é? De que fazem a diferença, depois elas se desenvolverem. E ainda nos faltam uns passos. Mas estão no caminho. Mas estamos a tentar que lá Eu posso dar aqui a fórmula, a fórmula da Blue Pharma, que é muito simples e começa no banco, começa no dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. E eu considero que hoje há muito dinheiro disponível. Não é por falta de dinheiro que as coisas não se fazem. Há imenso dinheiro por todo o lado. Fazem-se por falta de ideias, por falta de bons projetos, por falta de pessoas, não é por falta de dinheiro. E, portanto, a Blue Pharma, a primeira métrica que tem é investir. Foi a primeira coisa que fizemos, foi fazer investimento, para dar futuro à empresa. E investimos para inovar. E inovar é ter a capacidade de surpreender a cada passo o nosso cliente. Porque hoje, se vivemos num mundo fantástico, nunca vivemos num mundo como hoje, de tanta oportunidade, de tanto dinheiro, tanto financiamento, tanto tudo, temos um mundo de excessos. E, portanto, temos o privilégio de viver este mundo de grande oportunidade. E, portanto, esse investimento foi feito para internacionalizar, para inovar. E a inovação é surpreender o cliente a cada passo. E, portanto, vamos tentando surpreendê-lo, porque senão, com um mundo competitivo como vivemos, ele deixa-se surpreender pelo vizinho do lado e nós perdemos o ouro que temos na mão, que é o nosso cliente. Portanto, a inovação esteve sempre em cima da mesa na nossa organização. E inovar para internacionalizar. Chamamos a isto a política dos 3 Is. Investir para inovar, inovar para internacionalizar. E pusemos os olhos sempre lá fora, pensando que o mercado não estava num pequeno país como o nosso, mas o mercado está no mundo. E, portanto, fomos para o mundo e desenvolvemos-nos lá. De forma mais consciente ou menos inconsciente, tivemos a capacidade de entrar nas cadeias globais de fornecimento. E eu ouvia aqui há uns 2 ou 3 anos um economista reputado, que agora até deve estar dentro de um bocadinho a assumir aqui um governo, um lugar no governo, que dizia que num estudo que fizeram do Made in ou Created in, da Fundação José Manuel dos Santos, que um dos fatores que ele indicava como positivos para as empresas portuguesas era focarem nessas cadeias globais de fornecimento. Porque a empresa que entra nas cadeias
Portanto, não tem mãos a medir e tem muito trabalho para fazer. E, portanto, entramos nessas cadeias. Portanto, os 3 Is cumprimos. E cumprimos como? Com as parcerias. É um exemplo que está-se a seguir por outras empresas. Como é que vem esse cenário? Qual é o nível de exportações? Eu acho que não há. Eu acho que não há empresa que exporte que não inove. A inovação é a pedra de toque de qualquer organização, porque só assim se diferencia. Exatamente, não temos volume. Depois fizemos em parcerias e aprendemos agora muito com esta pandemia que tivemos há bem pouco tempo, que nos deu N ensinamentos. Primeiro, precisamos muito uns dos outros. Sozinhos não somos nada. Portanto, a partilha e a parceria, que é outro dos valores da Blue Pharma, é fundamental. Se queremos andar, temos que partilhar, não é? O segredo deixou de ser a alma do negócio, agora é a partilha, a alma do negócio. E isso, a pandemia ensinou-nos isso, porque foram pequenas empresas que nós nem conhecíamos no mercado farmacêutico e a população de todo o mundo ansiava por ter uma vacina. Era a coisa mais importante para todos nós, era termos uma vacina. Agora já a temos, já damos de barato, já nem ligamos e até quando estamos devemos tomar ou não. Mas era a coisa mais importante na pandemia e foram pequenas empresas desconhecidas do mercado, como a Moderna, a BioNTech, que trouxeram isso ao mercado. Claro que com parcerias com as multinacionais farmacêuticas que tinham não a capacidade inovativa, mas tinham a cadeia global de fornecimento. Portanto, rapidamente maximizavam os valores enormes da área da investigação e desenvolvimento. Portanto, as parcerias foram de facto fundamentais. Os sozinhos não fazemos nada, temos que trabalhar com os outros. E hoje a investigação na área farmacêutica, e acho que nas outras áreas também, está muito no ser humano. Voltamos aqui um bocadinho à pessoa e às oportunidades que a Universidade de Coimbra tem, uma pequena cidade como a nossa tem, de poder inovar e fazer diferente. Contrariamente ao que vem nos livros e ao que nos assustam todos os dias, dizer, isso é investigação, isso, um novo medicamento, são 2.000 milhões de dólares. Nós nem sabemos o que são 2.000 milhões de dólares. São 20 anos. Em 5.000 moléculas há uma que vinga. Portanto, se olharmos a estes indicadores, estamos quietinhos no nosso sítio e não fazemos nada, não é? Mas, efetivamente, hoje a inovação está nos centros universitários. Está no indivíduo que tem a capacidade, que se doutorou, que fez a sua tese, que estudou profundamente um determinado assunto e que teve a coragem de criar uma empresa e de se expor nestas feiras internacionais. E as multinacionais farmacêuticas andam todas com os olheiros, como antigamente se andavam nas feiras a ver os bois. Saberá certamente qual é hoje a empresa mais valiosa da Europa. Por acaso é uma farmacêutica dinamarquesa. Novo Nordisk. Portanto, bateu o recorde agora. Exatamente. Portanto, e foi precisamente, está bem que foi um medicamento especial, mas é precisamente a inovação. E está na Dinamarca, tem um país que tem 10 milhões de habitantes. Portanto, exatamente, é o exemplo. Um pequeno país. De Portugal, nós estamos sempre com a desculpa de somos pequenos, periféricos e não sei o quê, e depois de repente aparecem a mais valiosa da Europa. E, portanto, a nossa estratégia foi os 3 Is, o P das parcerias, de partilhar, tentar aprender com os outros e chegar ao mercado, e a obsessão pela qualidade. Aí acho que somos muito farmacêuticos. Somos muito farmacêuticos e temos esta obsessão pelo fazer bem, pela qualidade e pelo evidenciar o que fazemos. E, portanto, foi evidenciando que fazemos as coisas bem feitas, que conseguimos atrair clientes e fazer os trajetos. Portanto, os nossos valores cabem numa mão, são 5. Investir para inovar para internacionalizar, em parceria e sempre com a obsessão da qualidade. E assim fizemos o trajeto. O Paulo mencionou um evento que está a ocorrer agora, em Lisboa, que é a tomada de posse de um novo governo, uma nova fase da vida política em Portugal. Que decisões é que este novo executivo, liderado por Luís Montenegro, poderá, ou deverá, ou gostariam de ver tomar, que afetariam o desenvolvimento desta região? Estamos a falar de quê? De infraestruturas, de carga fiscal? Talvez. Vou dar também partindo do nosso exemplo, já agora também para dar aqui um bocadinho de contexto, nós, entretanto, criámos um grupo. Nesse grupo temos a primeira clínica, que é a Ferticentro aqui de Coimbra, temos também uma clínica no Porto e uma em Lisboa, e 3 clínicas na Dinamarca.
E quando nós entramos neste processo de internacionalização e é tudo super difícil e agora tendo por comparação o que acontece na Dinamarca, é irritantemente complicado cá em Portugal. Está a falar de burocracia? Sim, burocracia. Nós se quisermos fazer um rollover de ações, ou seja, se eu quiser trocar as minhas ações por umas no estrangeiro, eu pago impostos como se as estivesse a vender. Isso na Dinamarca não acontece. Se eu quiser abrir uma conta no banco para reconhecer investidores internacionais, é uma complicação gigantesca que não tem qualquer comparação com o mesmo processo na Dinamarca, lá está, porque agora tenho a comparação direta. E, portanto, tudo o que nós vemos para as empresas toda, já nem falo da carga fiscal, que, como também sabemos, é elevada, mas deixando essa questão à parte, todo o aspecto burocrático pelo qual nós temos que passar é um autêntico pesadelo. Eu acho que um governo que facilitasse a vida às empresas em tudo o que sejam estes milhões, nós gastamos imenso dinheiro em consultoras e tudo isso, porque é absolutamente impossível uma pessoa movimentar-se nesse percurso sozinho. Há, enfim, pequenas ratoeirazinhas quase em cada passo. E, portanto, para quem quer investir, para quem quer inovar, fazer projetos, joint ventures, coisas em conjunto com empresas no estrangeiro e noutros pontos do país, é super difícil e lá está, neste momento posso dizer que conheço razoavelmente bem a realidade portuguesa, a dinamarquesa e a inglesa e em Portugal é de longe onde as coisas são mais complicadas e onde temos que ter mais cuidado para não nos bloquearmos numa armadilha burocrática ou fiscal, sem sentido nenhum. Pronto, por isso, aquilo que eu gostaria que acontecesse, não se aplicar apenas à região centro, mas a todo o país, era simplificação dos procedimentos para as empresas, para se poder investir e fazer e crescer. Há coisas, vou dar também só mais uma pequena história de guerra. Quando nós, há cerca de 2 anos, criámos novas instalações para a Ferticentro, uma das coisas que tínhamos que fazer era um novo projeto elétrico para podermos ter um quadro elétrico capaz de sustentar as nossas instalações. Nós tivemos mais de 1 ano à espera que a Redes nos desse autorização para isso. Tínhamos as instalações físicas. Mais de 1 ano. Tínhamos as instalações físicas preparadas, tínhamos os equipamentos comprados e instalados, tudo certificado por pessoas com essas competências e com essas entidades. O sítio para onde podíamos protestar era um telefonema, um número de telefone que ninguém atendia, um endereço de e-mail que não recebia nenhuma resposta. Enfim, e estivemos mais de 1 ano nisso. Para controlar termicamente a clínica, tínhamos um calendário horário super complexo, em que só podíamos ligar um equipamento, depois desligar outro e depois outro, e não sei o quê, para tentarmos controlar as coisas, o que era absolutamente ridículo, senão o quadro ia abaixo. E pronto, andámos 1 ano nisto, mais de 1 ano nisto. E pronto, isto é um pequeno exemplo do que é a burocracia. Portanto, eu não tinha ninguém a quem telefonar para me resolver aquele problema. Não há... e, portanto, claro que sendo um pequeno empresário, não tendo cunhas, portanto, não sabia o que fazer, não é? Não devia ser necessário. E, portanto, isto é só um exemplo das dificuldades com que qualquer empresa lida hoje em dia. E eu acho que isso é um bocadinho um tiro no pé que o nosso sistema económico dá a si próprio e que, se calhar, num sítio como Coimbra, sente-se mais, porque há menos recursos e pronto, é isso que eu pedi ao novo governo, se alguém não ouvir. Ao novo Ministro da Educação, do Ensino Superior, da Inovação, tudo meio centralizado, vamos ver como é que depois são as Secretarias de Estado. O que é que espera? O que é que gostava de ver esse Ministro a desenhar em termos do ecossistema do ensino superior e da inovação? Eu queria corroborar muitas palavras e Vladimir. Se me perguntassem, enfim, não estou diretamente, mas se me perguntassem, posso perguntar, se qual é o principal obstáculo que nós temos em Portugal ao desenvolvimento, nomeadamente no campo da inovação, eu respondo sem hesitar que são aquilo que se costuma designar custos de contexto, isto é a complexidade burocrática de tudo e mais alguma coisa. Demora mais. E não é só isso, é que, e de facto, em termos de comparação internacional, aí é que somos mesmo muito maus. Porque
enfim, o exemplo da movimentação acionista que foi referido é apenas um exemplo. Quer dizer, nós no mundo das startups, essas coisas acontecem a todo o ritmo, né? Ou agora, muito recentemente, mas é muito recente, uma definição de startup, já há um bocadinho mais de abertura para coisas como stock options, por exemplo, né? Que é uma coisa muito recente, mas mesmo assim as dificuldades, a complexidade é enorme. E mais, eu costumo dar um exemplo que é o seguinte, em Portugal previne-se muito e atua-se pouco, neste sentido, que se faz todo o tipo de regras para impedir que haja problemas, não é? Que haja corrupção, que haja desvios, que haja coisas que prejudiquem terceiros, o que seja, não é? E, portanto, faz-se imensa regra, tem que se apresentar tudo quanto é papel e validação e mais para se conseguir dizer alguma coisa. Mas quando alguém até faz malfeitorias grossas, pois a justiça demora anos sem fim a atuar, não é? Eu posso falar no Sócrates, por exemplo, não é no recente, não é no antigo, não é? Há quantos anos é quem vais e vens e mais não sei o quê, portanto não acontece nada. Aquilo que nós, aliás, eu dou um exemplo, que até tem a ver com o sistema de ensino. Há um colega meu que foi fazer uma estadia numa sabática para uma universidade americana, bastante conhecida na área em que eu trabalho, sou professor na engenharia informática, foi para a Universidade de Carnegie Mellon, que alguns conhecerão, que tipicamente está no top 3, 4 das principais universidades na área de Computer Science no mundo. Ele tinha duas filhas pequenas, e foi para lá e tinha que as meter na escola, que ele estava na época da escola primária. Chegou lá e, obviamente, não queria que elas começassem do zero e, portanto, foi à escola, teve uma pequena conversa com a diretora da escola ou alguém que tinha essa capacidade, assim, tiveram a conversar. Então, em que nível é que elas devem ficar? Pronto. Ele tinha uma opinião, deve ser neste nível e naquele nível, que, aliás, correspondia à sequência do que tinham feito em Portugal. Ele foi no início do ano letivo, já teve essa sincronização para não haver problemas. Chegou lá, tudo bem, ficou resolvido naquele momento. Foram para lá, o que é que eles fizeram? Foram acompanhando a ver se, de facto, elas tinham capacidade de, até porque era uma língua diferente, de acompanhar aquilo. Concluíram que sim, na boa. Quando veio para cá, teve que ir à escola, porque elas tinham feito um ano lá. E teve que as meter inicialmente numa escola privada e demorou não sei quantos meses. Aliás, teve que pedir à escola americana que lhe passasse em Pittsburgh, enfim, não interessa o sítio para este efeito, em que lhe passasse um documento que eles diziam que nunca tinham passado, porque é que aquilo servia e não sei o quê, e depois não sei quantos reconhecimentos e de uma tradução autenticada, que teve que levar não sei que selo de qualquer coisa, lá acabou por conseguir que as filhas continuassem aqui no ano letivo. Sem ter que repetir. Isto é um exemplo perfeito do que é que são os custos de contexto aqui, porque, na realidade, o que a escola aqui portuguesa podia perfeitamente fazer, ainda por cima nós queremos atrair estrangeiros, nós precisamos de estrangeiros, até porque muitos dos portugueses vão conhecer muito para outro sítio, e nós temos uma agência de migrações, ou lá como é que se chama agora aquilo, que demora eternidades, é um dos grandes problemas que a gente tem no estudo, Pedro, não nos devo dizer. Tudo à espera. À espera que nos digam alguma coisa, meses e meses sem fim, e depois, como também aqui era mencionado, às vezes falha porque houve o documento, o modelo 347/B, que no campo 123.A falhou lá uma indicação de não sei o quê. Né? E mais, e muitas vezes respondem assim, olha, faltam documentos. E a gente diz, quais documentos? E a gente, depois de muitas insistências de ligar para muitos números que não nos respondem, lá conseguia descobrir uma coisa. Depois manda aquele, apenas para que eles a seguir digam, olha, também falta não sei o quê. Porque é que não disseram logo à cabeça, né? E, de uma maneira geral, as pessoas que querem inovar são tratadas com desconfiança, como malandros. Querem fazer qualquer coisa ínvia, que vai causar um prejuízo qualquer. Quando, na realidade, a gente gostaria de uma coisa muito simples. Ok, nós confiamos nas pessoas à cabeça. É evidente que se portarem mal, apanham no tutice, claro. Com certeza. E isso é que explica, por exemplo, a fraca, em termos de dados, a fraca ligação da investigação
universitária na criação de empresas. Fraca em termos relativos com outros países, por exemplo, com a Dinamarca. Eu acho que repito novamente, o grande problema em Portugal não é não ter investigação de qualidade, não é não ter talento de qualidade, não é não ter inovação, portanto, coisas mais aplicadas de qualidade. O grande problema em Portugal é que nós temos uma estrutura mental, em primeiro lugar, de desconfiar do outro. Estes são os malandros, querem fazer qualquer coisa que eu não estou a ver o que é, mas que é mau de certeza. E, portanto, vou aqui introduzir todo tipo de obstáculos para evitar que as pessoas se mexam. E, portanto, se nós diminuíssemos a burocracia, esta desconfiança, que é uma questão mental, porque depois isto vem a seguir todas as outras consequências. Se nós, em vez de, à partida, desconfiarmos que o outro é um malandro, enfim, há aquela anedota de que, não vou dizer os países, no país A aparece um vizinho com um bruto carro. E o pessoal assim, onde é que este gajo arranjou o carro? E, como os outros ficam todos cheios de inveja, no dia seguinte o carro está todo arriscado. No outro país, um gajo aparece com um carro fantástico e as pessoas fazem uma festa a comemorar o sucesso dele e juntam-se todos a beber um copo. Esta é a grande diferença, esta é cultura, é atitude. Mentalidade. É mentalidade. E, portanto, o nosso problema em Portugal é que nós, de uma maneira geral, temos mais inveja do que apreço. E, portanto, estamos sempre a criar dificuldades a quem quer fazer alguma coisa, a transmitir a mensagem de que é melhor não fazer nada. Ou então, quem não se deixa, enfim, desmoralizar com estas coisas, tem que arrastar muito mais peso do que noutros sítios. E, portanto, o meu pedido ao novo governo é que nos livre da maior parte destas coisas. Não é? Não é difícil identificar, eu conseguiria arranjar muitos exemplos, mas não vale a pena. Enfim, no mundo das startups, o exemplo que mencionou é evidente. Não é? Portanto, a dinâmica do acionista, e não só, e muitos outros modelos de participação, de dinâmica acionista nas startups é, por definição, extremamente rápida. Portugal vemos dois, aliás. Curioso, desculpem-me, enfim, se estou aqui a falar demais, mas é curioso que das 8 ou 9, penso que são 8 ou 9 unicórnios de origem portuguesa, só um mantém sede em Portugal. Porquê? Tem vantagens nos sítios. Não, a questão é muito simples, enfim, as empresas, enfim, só uma, e já agora está no Instituto Pedro Nunes. Em Coimbra. Também é importante decidir, mas todas as outras, a sede internacional saiu de Portugal. Mas a razão não é assim. Quando se faz um levantamento de capital de risco de série A ou série B, portanto estamos a falar de 20, 30 milhões ou de 100 milhões, nem me estou a queixar do facto de não haver em Portugal, não interessa. Estamos a falar de uma empresa que levanta 100 milhões de capital, está no mercado mundial, não é no mercado local, e está perfeito isso, não tem nada a dizer. Mas, obviamente, os investidores que têm lá uma term sheet, portanto, têm lá um conjunto de condições para atribuir o financiamento, querem ter segurança jurídica sobre que aquilo vai de facto acontecer. E eles olham para Portugal e para o nosso histórico e dizem, isto não é um bom sítio. Isto não tem a ver com Coimbra, né? Tem a ver, essencialmente, com Lisboa, que é onde estas decisões são tomadas, não é? E, portanto, eu tenho uma boa vontade muito fraca em relação ao pessoal que lá toma as decisões. E, portanto, onde é que eles querem? Querem transferir a sede para os Estados Unidos, para a Holanda, para o Reino Unido, para a Irlanda, enfim, para vários sítios. A maior parte foram para os Estados Unidos, mas essencialmente por causa disso, porque eles não confiam no sistema regulatório português. E, portanto, não há grandes dúvidas em relação a qual é o nosso problema principal. O nosso problema principal é que nós não temos, nós como país, como sistema jurídico, como sistema regulamentar, não estamos desenhados para confiar nas pessoas, e quem se porta mal, obviamente, apanha pancada, mas apanha em tempo útil, e preferimos arranjar obstáculos. De facto, a nossa mentalidade, o melhor é que não aconteça nada. Porque ninguém é malandro, mas pelo menos continua a ser a mesma malandrice que a gente já conhece. Eu, pegando aqui um bocadinho na pergunta que fez, muito rápido,
e no João Gabriel, dizia que temos neste momento esta bipolarização, definiu muito bem o que é a esquerda e o que é a direita. E vivemos estes últimos 8 anos com alguma tendência até de comunismo neste país, socialista, não é? E essa é uma tendência que aposta no setor estatal, na estatização da economia. E o que espero deste novo elenco é que governe à direita, apostando nas pessoas, acreditando nas pessoas, na iniciativa privada e que ajude a desenvolver as empresas como motor da economia que elas são e que nos aproxime destes indicadores macro nos outros países. Uma das medidas que mais me preocupa não é... Hoje há muitos mecanismos de IRC para as empresas. Muitos empresários queixam-se que pagam muitos impostos. Eu acho que pagam porque querem pagar. Porque se seguirem os desígnios que hoje nos comandam, que é a inovação, o investimento, se investirem e se inovarem, podem ter um crédito fiscal e, portanto, abater muito nos impostos. Mas queixo-me sempre do IRS, os impostos sobre as pessoas, sobre o trabalho, que é absolutamente gigantesco. E, portanto, essa amarra tem que se tirar, porque eu acho que é o principal problema do talento que vamos perdendo todos os dias. É que eu considero que nós já pagamos salários justos e as pessoas recebem salários injustos. Porque a carga fiscal é terrível, não é? E, portanto, eu tenho como esperança que essas amarras venham a sair e outras, e, portanto, que deixem as empresas e as pessoas fazer o seu caminho e dinamizar a economia portuguesa. Temos que ver nos próximos meses, são meses interessantes. Infelizmente, podíamos estar aqui a falar durante várias horas. A mim não me vai perguntar sobre o novo governo, que eu não direi nada. Não. Queria só aproveitar vamos terminar agora, agradecer os vossos contributos, foi muito interessante, pelo menos para mim, espero que tenha sido para a audiência aqui em Coimbra também, mas também para o streaming. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.